nós temos a pergunta da Patrícia, lá de São Paulo. Ela fez várias perguntas aqui sobre os centros de força, Renato. Então ela pergunta aqui, qual que é o papel dos centros de força para a vida orgânica? Aí ela faz uma outra pergunta, são 3 perguntas. Quais as funções dos centros de força coronário e frontal? E o que fazer para manter os centros de força harmonizados, né? Manter esses centros de forças aí em equilíbrio? Bom, Patrícia, de São Paulo, é um prazer a sua participação. Patrícia, quando você usa esse termo centro de força, nós precisamos entender esses termos e sempre trazê-los à luz sob a ótica da doutrina espírita. Nós temos, nas obras de Allan Kardec, através da codificação da doutrina, uma preocupação com o chamado centro energético, como você chama de centro de força, que muitos, em diversas incursões por diversos pensamentos religiosos, muitos chamam de chakras, outros possuem outras designações. No caso da doutrina espírita, nós não utilizamos essa nomenclatura de chakra, centro de força. O que é importante saber nesse momento? Importante saber que a nossa energia, que é chamada energia espiritual, ou a nossa vibração, a nossa energia psíquica, ela é movida através da nossa vibração. A nossa vibração, ela é formada pelo nosso pensamento e pelos sentimentos. Tudo aquilo que você emite é um centro de força. Pensemos como um espírito. Quando estamos no mundo espiritual, os nossos sentimentos, as nossas vibrações, o nosso pensamento é o que produz a nossa vibração. É daí que vem a nossa força. Porque a força, ela está onde? Ela está no equilíbrio. Então, para manter o que você chama de centros de força em equilíbrio, é necessário o quê? É necessário um bom pensamento, é necessário o sentimento limpo. E como sempre diz Chico Xavier, nós devemos ser agradáveis. Então, todas as vezes, Patrícia, em que você recebe vibrações que podem afetar aquilo que você chama de centro de força, não leve adiante esses pensamentos ruins, não leve adiante comentários ruins. Faça de você a última estação desses comentários, para que a coisa não se propague. A partir daí, você manterá os seus chamados centros de força em equilíbrio. Se você der abertura para a continuidade da maledicência ou a continuidade do pensamento ruim, o que acontece? Nós baixamos o nosso centro de força. Nós abrimos espaço para que entidades não interessadas no nosso equilíbrio possam atuar. E é importante, Patrícia, eu fazer um comentário aqui a respeito disso. Em uma oportunidade, Chico Xavier estava passando por uma situação muito complicada. Uma vizinha de Chico havia colocado veneno no cachorrinho de Chico Xavier. E o Chico pensava, uma criatura inocente, que não tem culpa de nada, sendo vítima, né, do ódio ou da raiva de uma pessoa, de uma intolerância. E Chico começou a pensar muito sobre isso, e Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, apareceu. E disse, Chico, eu não estou conseguindo conversar com você. Por quê? Porque Chico ficou triste e acabou ficando até com um pouco de raiva dessa vizinha. E aí essa vibração fez o quê? Diminuiu o equilíbrio, o centro de força de Chico Xavier. E Emmanuel não conseguia entrar em contato. É como se Chico passasse a vibrar em outra frequência. O que fez isso? O pensamento, o sentimento ruim, o sentimento não muito positivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, centro de força, Patrícia, vamos entender como equilíbrio. Equilíbrio do espírito é o equilíbrio mental. Sentimentos positivos, sentimentos negativos, a maledicência, não sermos a última estação da maledicência, provoca uma série de aberturas que podem enfraquecer os chamados centros de força.